Olá, meus amores, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje para mais uma análise de filme, né? Vocês pedem tanto análise de filme, tô aqui com uma análise de filme. E esse filme, ele mexe muito comigo, então não se surpreenda se eu me emocionar no meio desse vídeo, tá, gente? Porque sempre que eu assisto esse filme, eu me emociono, ele toca bastante aqui. E o filme se chama About Time, ou Questão de Tempo. Tá lá no Netflix, você pode assistir com a família, porque é um filme bem família, tá bem gostoso de assistir. E também tá pra assistir com o mozão, é muito bom. Esse filme, ele mostra pra gente aí alguns pontos que eu quero dividir aqui com vocês. Ele fala principalmente de termos, né, uma vida, extrair da nossa vida comum, né, da nossa vida ordinária, vamos dizer assim, o extraordinário. E também fala muito sobre a força que a nossa família tem, né? O quanto é importante a gente ter essa força na nossa família, principalmente quando nós tomamos a decisão de constituir a nossa família. E outra lição muito importante que esse filme nos traz, e vem junto com o nome do próprio filme, né? É que o tempo, o TikTok, ele vai tocar, o tempo vai acontecer, as coisas vão acontecer, quer eu queira, quer não. A vida e suas circunstâncias, quer eu queira, quer não. Então, esse filme tem, assim, uma jornada que nos mostra, né, todas essas importâncias que eu falei aqui para vocês agora. Vocês vão notar que em vários momentos a gente extrai muitas lições nesse filme. Algumas delas são sistêmicas, né? Algumas delas eu vou trazer aqui a percepção das constelações familiares para vocês. O personagem principal se chama Tim. E o filme começa com o Tim conversando com o pai dele. Ele acabou de completar 21 anos e ele descobre, né, que todos os homens daquela família, eles têm um dom, vamos dizer assim. E esse dom é de fazer uma viagem no tempo. E o pai dele fala sobre esse dom pra ele e ele fica todo, nossa, com 21 anos, hormônios à flor da pele. Ele já logo pensou, nossa, viajar no tempo, eu vou poder encontrar com várias mulheres, eu vou poder realizar várias coisas. Então ele tava com um pensamento, né, completamente materialista e hedonista, né, que é voltado somente para os desejos. A imaturidade nos faz isso, né? Então a gente percebe que quando a gente é muito jovem, às vezes a gente tá mais velho com esse pensamento também. Mas quando a gente é muito jovem, a gente pensa sempre em conquistas materiais, né? E à medida que o tempo vai passando, a gente vai bater nos nossos 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos, a gente muda um pouquinho essa percepção material, porque a gente percebe que tudo que é material passou, né? É efêmero. Então, assim, o que o Tim naquele momento acreditou que a vida dele ia ser transformada e que ele ia ter todas as mulheres que ele queria. Então realmente é bem do momento que ele estava vivendo, né? De uma pessoa ainda imatura, de uma pessoa que está completamente voltada para os desejos, para aquilo que eu quero naquele momento. Então, nesse momento é isso que eu quero. Eu não tô pensando nas consequências dessa decisão. Eu só quero isso agora. Então, o pai dele passa isso para ele, né? Fala dessa questão para ele, desse dom que os homens da família têm. E ele já logo trabalhou o imaginário dele, levou a imaginação dele para aquilo que ele deseja. Você vai notar também ao longo do filme que o Tim, ele vai e volta, né, no tempo sempre para conversar com o pai dele. O pai dele é a bússola, né, a direção dele. E aqui a gente vai extrair uma lição sistêmica, né? Nós somos filhos de um homem e de uma mulher. É interessante como esse filme trata esse masculino, né? O masculino é essa bússola, essa direção, é essa segurança. E é basicamente isso mesmo, porque nós nascemos daquele útero que nos protege. É confortável, é aquecido, nos alimenta, as coisas chegam até nós quando nós estamos ali na esfera materna. Quando nós saímos, né, da mãe, né, no nosso nascimento, a gente vai para a vida. E caminhamos para a esfera paterna, onde a gente observa as coisas, toca as coisas, vai para as coisas. Então, esses momentos no filme nos mostram como é que funciona mesmo esse movimento do menino que sai da esfera materna e vai para a esfera paterna para ali aprender como é ser um homem, como é ser gente. Todos nós precisamos passar por isso. Todos nós saímos desse lugar da mamãe para ficar um pouquinho ali no universo do masculino
prático do papai. Então, todos nós deveríamos passar por isso, mas às vezes a gente fica preso, né, nas questões da mamãe, ou nunca mais sai dessas questões do papai e não constrói a própria vida. É bonito porque o Tim, ele passa por esse momento e ele tem essa relação com o pai que vocês vão identificar em muitos momentos como alguém realmente superior, alguém que é o mentor de vida desse rapaz, né? É algo muito bonito. Bom, mas como ele é um jovem de 21 anos que descobriu que tinha um dom como esse, ele ia e vinha no tempo para poder conquistar as mulheres que ele queria conquistar. Então, se ele errava na cantada, ele fazia uma viagem no tempo para melhorar aquela cantada e assim ele conquistava aquela mulher que ele tanto queria. Então, essas idas e vindas foram acontecendo até que um belo dia ele encontrou com a Mary. E foi uma conexão muito profunda, porque ali ele percebeu que era a mulher da vida dele. Mary é a mulher da minha vida. E nessa percepção, né, de que a Mary é a mulher da minha vida, ele toma uma consciência. Eu vou pegar uma vela aqui, ela não tá acesa, mas a vida é como uma vela, né? Se eu tivesse acendido essa vela aqui e ela passasse o dia derretendo essa cera, ao final do dia não ia ter mais vela. É assim que funciona a vida. A vida, ela é cíclica. Né? Hoje nós estamos aqui, você está assistindo esse vídeo, pode ser que amanhã você não esteja mais aqui. Então, a vela vai derreter, a vida vai acontecer, as circunstâncias, tudo vai acontecer, independente do que você acredita, do que você quer, do que você deseja, se você conquistou, deixou de conquistar, se é no seu tempo, deixou de ser, se é o que você quer ou deixou de querer. A vida simplesmente acontece, a vela simplesmente derrete, quer você queira, quer não. É assim que funciona a vida e é aquela consciência que o Tim toma ao perceber o amor da vida dele, Mary. O que é bonito de ver é que num mundo como o de hoje, que tem aí uns 60, 70 anos, que é esse mundo de hoje, vamos assim dizer, é difícil hoje a gente encontrar um homem que vem para as cabeças e vem realmente para realizar alguma coisa ao lado de uma mulher, né? E aí a gente pode discutir aqui sobre várias origens desse problema, é algo que eu tenho estudado muito e à medida do possível vou levando isso no meu Instagram e venho trazer aqui pra vocês ou lá no meu canal do Telegram. Mas ele toma uma decisão, né, de eu vou conquistar essa mulher. Você olha assim pra ele e fala, nossa, um menino magrinho, que parece que ele não tem força, mas a personalidade dele é muito forte e a nossa maior força está na nossa personalidade. Né? É claro que se a gente coloca no nosso corpo também um shape, vamos assim dizer, a força física, a gente também passa para o nosso imaginário que aqui tem força física também, a força física reflete na nossa força interior e vice-versa. Mas esse rapaz, ele tem uma força de personalidade muito forte e ele decide que vai conquistar essa mulher. Sabemos que a vida não é fácil, sabemos que os relacionamentos também não são fáceis. Aqui quem vive um relacionamento longo sabe muito bem que existem vários problemas que uma relação passa. E é da natureza da relação, porque são duas pessoas diferentes. E ele ali ele está disposto a pagar o preço. Então ele faz o que for preciso para conquistar essa mulher. Então ele volta no tempo, ele volta no tempo, ele volta no tempo, até ele conseguir o que ele queria com ela. Dentro dessa possibilidade de ir e vir, né, no tempo, ele reencontra com uma antiga paixão. Só que ele tem uma outra consciência, e acho que isso é uma das coisas mais bonitas desse filme, né? Que ele percebe que ter aquela vida que ele tinha, de idas e vindas, sempre com uma pessoa nova, sem um porto seguro, sem uma construção, não levaria ele a lugar nenhum que não somente aquela vida hedonista, infantil e imatura. Ele precisava estacionar, mas não simplesmente por estacionar, né? Não simplesmente puramente para isso. É porque faz parte da percepção e da maturidade humana quando a gente se coloca em um lugar. E nesse lugar construímos algo e damos a esse algo sentido. E a família é muito disso. É na família que a gente constrói algo do começo, do meio e empurra para a vida, né? Que são os nossos filhos. Vá! Então, ele não poderia construir nada que realmente tivesse um significado se ele tivesse nessa vida hedonista, nesse vai e vem com esse monte de mulher. Às vezes um pensamento
eu vou chamar esse pensamento de um pensamento egoísta, tá? Que é aquele pensamento de eu tenho o direito de ser feliz. Às vezes a gente leva esse tipo de pensamento para os nossos relacionamentos, para a nossa vida. Eu chamei esse pensamento de egoísta, mas de fato ele é, porque se a gente parar para observar, se eu tô fazendo uma construção com alguém, se eu decidir que eu quero ter com essa pessoa algo, eu preciso ir além das minhas vontades. Eu preciso ir além do meu umbigo. Quando a gente está voltado somente para o nosso umbigo, para as nossas necessidades, a gente vai estar sempre preocupado com a nossa felicidade. A gente nunca vai estar preocupado no que o outro vai sentir e como é que vai ser de agora em diante se eu tomar essa decisão por conta desse desejo. Eu fico no que eu chamo de eixo horizontal. O que seria esse eixo horizontal? É quando eu só estou olhando para aquilo que eu quero. Eu preciso ir para o eixo vertical, que é quando eu vou além daquilo que eu quero. Eu vou para aquilo que eu preciso. E é muito bonito porque é quando o Tim percebe que o que ele queria, o desejo dele, muitas vezes infantil, era de repente dar uns beijinhos naquela menina, trair a namorada, né? A pessoa que ele diz ser o amor da vida, mas ele não fez isso, ele fez uma escolha e ele pagou o preço dessa escolha. Ali naquele momento, ele dá um salto de maturidade, pagar o preço de uma escolha, né? Eu não estou aqui no meu eixo horizontal, onde é tudo sobre mim. Eu estou no meu eixo vertical, onde eu preciso olhar para aquilo que envolve quem eu sou. Eu acho fantástico isso. Eles têm o primeiro filho deles, né? Uma família formada, e o que eu acho também outra parte muito importante que vocês vão perceber, eu tô dando aqui vários spoilers, né? É que todos os desafios que uma família nos propõe, né? Casamento, filhos, trabalhos, contas a pagar, tudo acontecendo. Ele poderia ir e vir em vários momentos no tempo, porque ele tem essa habilidade. Ele poderia fazer isso, mas ele decide não fazer isso. Por quê? Porque ele queria pagar o preço das escolhas dele. Olha quanta maturidade eu preciso ter para poder ver que eu errei, né? Ou ver que aquilo não aconteceu do jeito que eu queria e eu tomo aquilo como o certo, porque é aquilo que aconteceu e agora eu preciso lidar com as consequências dessa escolha ou dessa falta de escolha ou dessa decisão que eu tomei às pressas ou porque eu pensei demais. Então eu acho esse momento assim, alguns desses momentos em que ele decide não voltar no tempo para viver aquilo que é proposto é muito profundo para que a gente possa olhar para a realidade, né? Essa é a realidade que foi colocada. E se eu não tivesse esse poder de voltar? Eu não ia ter que lidar com essa circunstância do mesmo jeito? Então ele bate no peito e assume aquela circunstância. E é interessante que à medida que vai passando o filme e as escolhas que ele faz de decidir pagar o preço, decidir pagar o preço, todos esses sacrifícios, eu vou falar um pouquinho, não tem como eu fugir, é minha vida isso, né? Mas todos esses sacrifícios me fazem lembrar de Jesus na cruz, né? Temos a nossa cruz para carregar e não existe amor se não percebermos e tomarmos conta e lidarmos com os sacrifícios que a vida adulta nos propõe. E à medida que eu lido com todos esses sacrifícios, à medida que eu lido com todas as cruzes que eu carrego, mais amor cresce em mim pelas pessoas que eu amo. Todas as vezes que eu fujo daquilo que é proposto, que a vida me propõe, todas as vezes que eu fujo das circunstâncias, todas as vezes que eu quero fazer aquilo que eu quero, não aquilo que eu preciso, eu vou minguando, eu vou diminuindo, eu vou ficando cada vez mais seco e eu entro em escassez também. Porque nada do que eu estou vivendo é suficiente para suprir os meus desejos, porque a minha vida é voltada para o meu eixo horizontal, né? Para o meu bonito umbigo. E aí tem um momento, né, que a irmã dele sofre um acidente que poderia ser fatal e ele quer voltar no tempo para que ela não sofra as consequências desse acidente. Só que ele tem que pagar um preço, né, quando ele volta no tempo, que a irmã não sofre o acidente, ele percebe que na verdade aquela filha que ele tem não é aquela filha, é outra. E não é essa filha dele. Então eu lembro daquele efeito borboleta, sabe? Que a gente toma uma decisão e por causa dessa decisão muitas coisas vão acontecer.
Então, talvez se eu não tivesse, vou trazer aqui um trechinho da minha história. Talvez se eu não tivesse ido naquele aniversário, eu não teria conhecido o Vinícius. Ou se eu tivesse ido em outro horário naquele aniversário, ele teria ido embora e eu não teria visto ele. Se eu não tivesse tomado aquela decisão, talvez eu tivesse conhecido outra pessoa e casado com outra pessoa. E se eu tivesse casado com outra pessoa, eu não teria a Rafaela, né? Então, olha as decisões que a gente vai tomando. Então, esse filme mostra nesse momento que para cada decisão uma renúncia. Então, ele renunciou à filha que ele estava vendo crescer, né? Então, aquilo foi, opa. Então, ele voltou todo o processo, né, para aquela irmã que sofreu o acidente. Putz, eu vou ter que aceitar que a minha irmã passou por esse acidente, né? E aí, outro ponto que vem muito, né, com a constelação familiar. Quantas foram as vezes que a gente tentou, ou quis, ou desejou do fundo do coração mudar a nossa história? E a gente não pode mudar a nossa história, né? Quando a gente aceita que esses são os pais certos, porque não são outros. Quando a gente aceita que essa história é certa, porque não é outra. Quando a gente aceita que a gente passou por aquele trauma, aquela situação na infância, ou aquele término, ou aquela traição. Quando a gente percebe que aquela foi a realidade proposta e que eu preciso olhar para aquele fato e aceitar, porque continuar negando ele não vai resolver o meu problema. Quando eu passo por essa etapa, eu ganho tônus, eu amadureço. O problema ele não vai mudar de roupa, ele não vai ficar mais bonitinho, ele não vai ficar mais fácil. Mas eu vou ter a força necessária para passar por ele. E foi o que o Tim fez. E nessa perspectiva, ele dá alguns conselhos como irmão para a irmã. Olha como você tá levando sua vida. Olha a forma, as escolhas que você fez. Olha para onde você foi. E eu acho isso fenomenal. Gente, eu já falei fenomenal 479 vezes, né? Eu não vou falar de novo não, mas eu acho lindo isso, gente, eu acho lindo. Sabe uma coisa que quando a gente é adolescente, a gente não imagina, né? A gente sonha em ter 18 anos porque eu quero dirigir meu carro, eu quero beber, eu quero ir pro motel, eu quero poder entrar nos lugares. E ter maturidade é algo que eu falo muito pra vocês, né? Ter maturidade é também, faz parte, assumir a dor e o prazer da decisão que eu tomei. Várias cenas do filme mostrando ele com os filhos e a vida acontecendo, né? A rotina de uma família, a criança chorando, você tendo que buscar a criança na escola, é o trabalho, é o chefe pegando no pé, é a esposa olhando torto pra você, é o marido olhando torto pra você, as coisas acontecendo, a vida acontecendo. Eu gosto desse momento do filme, aliás, existem vários momentos no filme que são assim, porque é como eu falei no comecinho desse vídeo, né? Ele pega aquela vida ordinária, a nossa vida cotidiana, e é possível, agora vem um momento que eu me emociono muito, mas é possível ter uma vida extraordinária dentro daquilo que é ordinário. Eu sempre falo isso para os meus clientes numa sessão de constelação, né? Que a gente precisa olhar para os nossos pais, a gente precisa olhar para a nossa história, a gente precisa olhar para nós mesmos como pessoas comuns. Porque somos pessoas comuns. À medida que a gente toma consciência do quanto nós somos comuns, ai como eu fico emocionada com isso. Mas à medida que a gente toma consciência do quanto nós somos pessoas comuns, nós nos damos a liberdade de errar, logo nós nos damos também a liberdade de acertar. Aliás, muito mais do que a liberdade de acertar, a responsabilidade que eu tenho de acertar agora que eu faço as pazes com os meus erros. Eu não ocupo mais os meus pais, porque eu não estou mais colocando meu pai ou minha mãe num lugar acima do que eles deveriam estar. Eles vieram antes de nós. De fato, eles são maiores do que nós no que diz respeito à hierarquia, porque são pessoas que têm uma sabedoria diferente da nossa, porque vieram antes, sabem um pouquinho mais sobre a vida prática. Eu posso saber sobre tecnologia, sobre qualquer outra coisa. A vida prática, quem sabe, é quem veio antes de mim. Quem sabe mais do que eu é quem vem antes de mim. E eu olho para esses pais como pessoas comuns, que têm a sabedoria deles. E que eu posso, dessa forma, ter mais respeito pelo que eles são. Tendo mais respeito pelo que eles são, eu deixo de julgá-los. Deixando de julgá-los, eu deixo de me cobrar tanto por perfeição, deixo de cobrar tantos outros por perfeição
e a minha vida passa a ser uma vida mais leve, extraordinariamente mais leve. Eu acho isso, assim, uma grande sacada desse filme. O Tim descobre que o pai dele tá com uma doença, né? E ele vai visitar o pai, essa grande bússola, esse grande mentor. E ele dá pra Tim a fórmula da felicidade, e um dos eixos dessa fórmula da felicidade é justamente esse, né? Dele ter uma vida comum como qualquer outra pessoa. Ai, gente, eu fico emocionada. Viva um dia de cada vez como todo mundo faz. É basicamente a lição principal que esse pai traz para esse filho, nesses eixos da fórmula mágica da felicidade, né? O que eu gosto que esse pai ensina, né? Esse menino, ele vai buscar no pai, né? Ele vai tomar do pai essa força para ele poder encarar a realidade. Esse pai tem o mesmo dom que ele. Como eu falei no começo desse vídeo, todos os homens da família podem viajar no tempo. Só que esse pai, como é que pai, você lida com tantas coisas que acontecem na vida e ainda consegue ser feliz? Com esse dom, podendo ir e vir. E aí esse pai fala, cara, vive um dia de cada vez, como uma pessoa comum. E aí ele passa a enxergar as coisas de um jeito mais leve. Tem uma cena que acho que eles terminaram a faculdade, estavam com o diploma na mão, e saem correndo. Isso aqui é a minha vida, aquela vida. Aqui em São Paulo é assim, aquela vida corrida, aquela vida que você não olha pra ninguém, você não dá bom dia, você não contempla o sol, você não ouve direito passarinho. Até o canto do passarinho às vezes irrita de tanta correria. E ele contempla. Ele olha a estação de metrô, de trem, acho que é de trem, não lembro. E fica contemplando a beleza, as pessoas, os sons. E a segunda lição que esse pai traz pra esse filho é que ele precisa viver tudo de novo, do jeito que foi ontem. Como assim? É a vida, gente. Só que eu olho pra isso primeiro, buscando contemplar tudo aquilo que foi bom e aquilo que também não foi bom, e extrair daquilo que eu julgo ou que de fato não foi bom, algo bom, algum aprendizado, algum crescimento. Bert Hellinger, ele fala que, de certa forma, as doenças, os sintomas que nós levamos, as dores que nós levamos para uma sessão de constelação, elas são nossas amigas. E muita gente torcia o nariz, principalmente quando ele falava das doenças, né? Mas não é a nossa amiga de você sentar agora e abraçar, tomar um café e encher de beijo o seu câncer, encher de beijo a doença grave do seu pai. É a gente poder olhar para essa questão que está acontecendo na nossa vida nesse momento. Esse casamento indo em ruínas, esse filho que tá dando problema, aquele irmão que enche o saco, aquele chefe, sabe? É a gente olhar para essa questão e falar o que tá por detrás disso, qual é o presente por trás dessa dor. Muitas vezes a gente se aproxima das pessoas que a gente ama. Talvez aquele papai doente, aquela mamãe doente, aquele filho doente nos faz pensar: o que eu tô fazendo na minha vida? Por que essa vela tá queimando e eu não tô fazendo nada a respeito disso? Né? Por que eu tô aqui focada na minha carreira, encher o brioco de dinheiro deles e a minha vida continua do mesmo jeito? Por que eu não tô fazendo alguma coisa por mim também? Por que eu não tô fazendo alguma coisa pelas pessoas que eu amo? Então, se a gente parar pra olhar para todas as nossas dores neste momento, o que tá por trás de tudo isso? Qual é o presente? Vamos buscar. Vamos buscar. Esse é o meu convite aqui para você. O pai do Tim vem a falecer. E para ele voltar, né, depois que alguém venha a falecer, é uma regrinha nessa viagem no tempo, para que ele voltasse no tempo para se despedir do pai, ele ia ter que tomar uma decisão muito grande. Nesse mesmo momento em que o pai faleceu, a Mary, esposa dele, fala que quer ter mais um filho. E para ele ter uma família numerosa era um sonho, né? Era tudo. E só que para ele tomar essa decisão com a esposa, ele ia ter que abdicar dessa despedida. Senão ele não ia conseguir. Não ia ter filho ou ia ficar preso no passado. Tem uma frase que ele fala que é: dizer sim pro futuro significa dizer adeus pro pai. E é basicamente assim que funciona a vida. E é isso que eu tento mostrar às vezes numa sessão de constelação para vocês.
E lá vai a Kelly se emocionar de novo. Quando a gente precisa seguir a nossa vida, né, a nossa construção, dar prioridade para nossa família, dar prioridade para os nossos filhos, a gente não tá abandonando os nossos pais, como a maioria das pessoas acaba acreditando. Mas a gente tá fazendo o que é da natureza. Despedirmos. Despedir dos pais é o mais importante para o nosso crescimento. Então eu vou precisar olhar para esse papai, para essa mamãe e me despedir deles. Mas é uma despedida entre muitas aspas, tá? Porque eles nunca vão deixar de existir, eles estão aqui, ó. Em cada célula e molécula do que nós somos. 50% papai, 50% mamãe. Eles nunca morrem, a menos que você mate eles dentro de você. Nós somos a continuidade dos nossos pais. Então, quando eu vou me despedir deles, eu vou cortar esse cordão umbilical, porque eu vou viver a minha vida. Papai, mamãe, eu agradeço pela vida que me deram, agora é comigo. Então, foi essa decisão que o Tim precisou tomar. Cortar esse cordão, essa ida e vinda toda hora nessa bússola com o pai, né? Esse direcionamento. Eu preciso agora ser o meu próprio direcionamento. E é uma decisão difícil, mas necessária para o nosso amadurecimento. Antes do bebê nascer, ele ainda podia fazer sua última viagem do tempo e ele foi lá se despedir do pai. Com a certeza de que depois que essa criança nascesse, ele nunca mais poderia ter esse acesso ao pai. Senão ele ficaria preso no passado e nunca mais viveria com a sua esposa e seus filhos. E mais uma vez acho que eu vou emocionar. Porque o pai dele, ele leva esse menino para uma viagem no tempo. Leva o menino lá para a infância. Para mostrar para esse menino o quanto a infância dele foi saudável. E quantas foram as vezes que a gente olhou para nossa infância. Eu tive que parar o vídeo para voltar aqui e gravar, né, gente? Mas quantas vezes a gente olhou para nossa infância e olha para nossa infância e só aponta tudo aquilo que faltou, né? Meu pai faltou, meu pai não era presente, meu pai batia em mim, minha mãe fazia isso, minha tia fazia aquilo, minha avó. É sempre olhando para falta, para falta, para falta. E sempre com esse pensamento de falta, eu vou para a vida adulta com esse pensamento de escassez, de falta, porque nada é suficiente para mim. Porra, mas se a vida chegou aqui, você tá aqui agora me vendo, você recebeu o que você precisava, caceta. Então você tem o que você precisa, você tem o suficiente, agora você pode fazer a construção para que isso se torne abundante. Agora, ficar toda hora no passado, remoendo o passado e não buscar desse passado aquilo de bom, para você ter pelo menos um único motivo para ser grato. A vida nunca vai valer a pena para você. Nada vai valer a pena para você. Acho que esse filme nos traz muitas reflexões sobre observar o quão poderoso é amar a vida ordinária que você tem, que você teve, os pais ordinários que você teve, os filhos e a esposa ou o esposo ordinário que você tem ou deixou de ter. Enquanto você tratar o teu passado como algo que você gostaria de ter mudado, porque você não aceita de forma nenhuma as decisões que você tomou, enquanto você tratar seu passado dessa forma, excluindo quem você foi, menosprezando quem você foi, as decisões que você tomou com a consciência que você tinha, a vida vai continuar do jeito que tá. Paralisante. Ai. Assiste esse filme. Depois comenta aqui comigo, pra mim, quais foram os seus aprendizados. Esse filme eu assisti ele 479 vezes, eu vou assistir de novo. Se esse conteúdo que eu trouxe fez sentido pra você, trouxe alguma coisa importante pra você, marca alguém, caminhe esse vídeo pra alguém, tá bom? Um beijo bem grande e até o próximo.